A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12 com o seguinte tema: a conduta do crente em relação à família. Texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aos Efésios 5:31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe, aos Efésios capítulo 5, versos de 21 ao 33, aos Efésios 6, de 1 ao 4. A família como projeto divino foi estabelecido logo no início da criação. Foi o próprio Criador quem estabeleceu a união entre o homem e a mulher, estabelecendo os seguintes parâmetros para a família. Segundo o modelo divino, o casamento deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Segundo a revelação bíblica, também descobrimos que o matrimônio tem finalidades específicas. Por exemplo, primeiro, promover companheirismo entre um homem e uma mulher. Segundo, disciplinar o instinto sexual, tornando-o restrito ao núcleo do matrimônio. Terceiro, disciplinar a procriação da espécie humana. Quarto, formar uma família onde os filhos poderão ser educados para servir a Deus. Dentro do matrimônio não existe maior ou menor. Todos, marido, mulher e filhos, são igualmente importantes. O que existe são atribuições específicas onde cada um cumpre um importante papel na integração e na edificação do lar. Nesta lição estudaremos sobre estes papéis, conforme foram estabelecidos por Deus. Ponto de número 1. A conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. A mesma relação que se aplica entre Cristo e a igreja, também se aplica entre o marido e a mulher. No sentido bíblico, toda liderança legítima é constituída para oferecer o absoluto bem-estar dos liderados. São deveres do marido como líder da família. Primeiro, governar o lar. 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 12. Governar com graça e amor. Ser o representante de Jesus Cristo para a família. Expressar o caráter de Cristo com a sua conduta, não usar de sua autoridade para impor sobre a família os seus próprios caprichos. Segundo, prover o sustento da família. Gênesis 3:19, 1 Tessalonicenses 4:11 e 12, 1 Timóteo 5:8. Terceiro, amparar, cuidar e proteger a família, os Efésios 5:29. Solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor. Guiar a família a uma convivência amorosa e feliz, onde todos possam se desenvolver física, mental e espiritualmente. Quarto, ser o sacerdote para a família. Gênesis 18:19. Ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. E ensinar principalmente com o exemplo. E quinto, assumir a responsabilidade principal na disciplina e formação dos filhos. Afirmar os valores espirituais e morais pautados na ética cristã, ensinar aos filhos habilidades e trabalhos manuais, iniciá-los nos negócios e prepará-los para as decisões futuras do casamento. 4 sugestões para uma boa liderança. Primeiro, diz respeito à presença do marido no lar. Esta sugestão é fundamental porque a presença
do pai e do esposo é de extrema importância. Como liderar sem estar presente? É necessário que o marido trabalhe para ganhar o pão, mas também é importante investir tempo com atividades que envolvam a família. É preciso gastar tempo convivendo com a esposa e com os filhos. Isso significa estar juntos, sorrir, conversar, andar com eles. Segundo, prioridade. Eis algumas prioridades que todo esposo deve ter. As pessoas devem vir antes das coisas materiais. O lar deve vir antes da profissão. A esposa antes dos filhos. E os filhos antes dos amigos. A esposa e os filhos devem vir antes de si mesmo. E os aspectos espirituais devem ser colocados em primeiro lugar. Outro fator importante é a percepção, que é a capacidade que o marido desenvolve de estar sensível às necessidades emocionais e afetivas da esposa e dos filhos. Muitos maridos observam com facilidade as necessidades materiais, isto é, sabem perfeitamente bem o momento de fazer compras e abastecer a despensa. Mas será que todos sabem sobre a hora certa de abastecer o depósito emocional da esposa? Quando esta se sente insegura e temerosa? Quando os filhos sentem a carência do afeto e do amor do pai? E quarto, personalidade. Muitos maridos sentem-se incapazes e têm dificuldade de liderar o seu próprio lar. Entenda que você foi estabelecido por Deus, o próprio Deus que ordenou que você fosse o chefe do seu lar. Portanto, dirija-se a Ele em oração, exponha suas dificuldades e Ele te ajudará a cumprir o papel de cabeça do lar. O amor como elemento primordial. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aos Efésios 5:25. A função de liderança do marido impõe-lhe o dever de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Deus foi muito exigente com o homem, dando-lhe um modelo perfeito, Cristo. A perfeição do amor de Cristo pela igreja está baseada em 4 pilares. Primeiro, Cristo nos amou primeiro, 1 João 4,19, iniciativa é de Cristo. Segundo, Cristo nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus, Romanos 5, de 8 a 10. Deus não esperou que ficássemos bonzinhos para começar a nos amar. Deus começou a nos amar quando ainda éramos seus inimigos, e isso é muito significativo. Isso é bom que o marido se lembre que não deve exigir a perfeição da mulher até que ele a cubra com seu amor, com seu amparo, com sua bondade. Terceiro, o amor de Cristo pela igreja foi sacrificial, ou seja, Cristo deu a sua vida pela igreja. Quarto, o amor de Cristo pela igreja é permanente, João 13, verso 1. Desse modo, os maridos devem exercer a sua liderança no lar, por meio do exercício do amor. O cuidado do marido. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, aos Efésios capítulo 5, verso de número 28. O cuidado que o esposo deve à sua esposa está baseado no princípio da unidade no casamento, onde os dois se tornam uma só carne. Ou seja, aquilo que dói na esposa também deve doer no marido. Ninguém em perfeito juízo ferirá o próprio corpo, conforme disse Paulo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, aos Efésios 5, 29. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Todos os seres humanos possuem necessidades físicas, emocionais e espirituais, que carecem ser supridas. Assim também, as esposas têm necessidades que somente o marido pode suprir. Por exemplo,
Toda esposa precisa saber que ocupa um lugar especial, único, na vida do seu marido. Ela tem que saber que está suprindo as necessidades vitais na vida e no trabalho do seu esposo, que ninguém pode suprir. A Bíblia diz, assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, ele correspondesse. Gênesis 2:20. Toda esposa precisa ver e ouvir do marido que ele tem uma grande estima por ela, uma grande admiração pela sua esposa. Jesus demonstrou seu amor à igreja de forma pública e explícita. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ver algumas maneiras de expressar admiração pela esposa. Dê preferência à sua esposa. Ouça-a com atenção. Não a critique. Jamais grite com ela. Fale de forma gentil com a sua esposa. Compartilhe de seus planos e decisões com ela. Nunca exija perfeição dela. Valorize o seu trabalho e reconheça os seus esforços. Ofereça-lhe o seu ombro e não a sua boca. Toda esposa precisa saber que o marido a entende e que lhe dará apoio e direção nas suas áreas de necessidades ou fraquezas. A Bíblia diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Toda esposa precisa saber que você gosta de conversar com ela intimamente. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Toda esposa precisa da estabilidade e da segurança do marido como líder espiritual. O Senhor outorgou ao homem esse poder de dar segurança, de amparar. Ponto de número 2. A conduta do crente como esposa. O conceito de submissão cristã. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, aos Efésios 5, versos de 20 a 22. O conceito de sujeição pode ser encontrado em toda a Bíblia. A Bíblia diz que as coisas criadas foram sujeitas a Cristo, 1 Coríntios 15, 27. Cristo está sujeito ao Pai, 1 Coríntios 15, 28. O marido é sujeito a Cristo, 1 Coríntios 11, 3. A mulher, no papel de esposa, é sujeita ao marido, aos Efésios 5, 22. Os filhos são sujeitos aos pais, aos Efésios 6, verso 1. Os servos são sujeitos aos seus senhores, aos Efésios 6, 5, Tito 2, 9. Não há nada de errado com a sujeição cristã, porque não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. A submissão cristã deve ser voluntária e em retribuição ao amor e aos cuidados recebidos de antemão. O marido sábio nunca exigirá a submissão de sua esposa. Ao contrário, ele conquistará o direito de governar o seu lar de forma laboriosa e amigável. Somente a autenticidade do amor pode credenciar um homem para o exercício do papel de líder da família. A condição da mulher cristã. Nas culturas gregas e judaicas, a mulher ocupava uma posição inferior e era propriedade do marido. No Evangelho, porém, isto mudou. Cristo deu status de igualdade para ambos os sexos. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Embora haja diferentes atribuições na família, todos são igualmente importantes. As multifunções familiares são necessárias para a perfeita funcionalidade do lar. Neste sentido, a família serve de modelo até mesmo para a igreja, onde o pai e marido representa a figura do pastor, que mesmo sendo líder da igreja, não deixa de ser apenas um irmão idôneo que compõe e organiza a igreja. A reverência devida ao marido. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, aos Efésios 5, verso 33. A ordem de Paulo para que a mulher reverencie o marido é precedida pela ordem de que o marido deve amar a esposa como a si mesmo. Fica bem claro que a liderança do marido só é possível mediante o exercício do amor, do respeito e da admiração pela esposa. Sabemos pelo conhecimento que temos da capacidade e da força feminina que qualquer mulher que queira confrontar o marido será capaz de fazê-lo com grande facilidade. De tal forma que a funcionalidade do lar só pode acontecer se houver cooperação de ambas as partes. O marido tem que conquistar o respeito e a confiança da esposa, e a esposa tem que escolher voluntariamente reverenciar o seu marido. É um trabalho de grande maturidade e cooperação entre o casal. O fato é que Deus está trabalhando em todas essas situações no sentido de formar a imagem de Cristo em cada um de nós. O casamento é um dos principais instrumentos de Deus para esta obra de maturidade. É importantíssimo que o casal esteja sempre aberto ao diálogo, aos ajustes, às adaptações, ao reconhecimento de suas atribuições pessoais, ao perdão e à aceitação mútua. Porque desistir de um casamento por causa de pequenos problemas que surgem, na maioria das vezes é desistir do tratamento divino que nos leva à maturidade. Muitos que desistiram do matrimônio passaram a ter grandes dificuldades de submeter a Deus como filhos obedientes e colocaram um grande obstáculo em sua espiritualidade. Portanto, convém entender que Deus está trabalhando em nossas vidas através do lar, da família, do cônjuge, do casamento como um todo. Resumindo, as 5 necessidades básicas do esposo são as seguintes. Primeiro, o esposo precisa de uma esposa que o respeite como homem, aos Efésios 5:22. Segundo, o esposo precisa de uma esposa que continue desenvolvendo a sua beleza interior e exterior. Terceiro, o esposo precisa de uma esposa que seja grata a ele em tudo o que ele tem feito por ela. Quarto, o esposo precisa de uma esposa que seja louvada por outros, pelo seu caráter e pelas suas boas obras. E quinto, o esposo precisa de uma esposa que o aceite como um líder em suas responsabilidades dadas por Deus. Ponto de número 3. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aos Efésios capítulo 6, versos de 1 ao 4. Dentro da família, todos são treinados na sujeição e na obediência. Agora chegou a vez dos filhos.
A palavra doutrina, do grego paideia, também foi traduzida por disciplina, com o sentido de treinamento para a formação do caráter e da obediência. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que funciona como alerta. Os nossos filhos são por natureza imaturos e, consequentemente, necessitam de constantes orientações. Agora, a bem da verdade, os jovens não gostam muito de serem advertidos. Todavia, cabe aos pais insistirem amorosamente com os filhos. Mesmo que haja certa resistência, os nossos conselhos serão ouvidos. No tempo oportuno, as nossas orientações serão eficazes. Em tempos de indecisões e apertos, os nossos filhos se lembrarão de nossos ensinos, de nossas palavras e se apegarão a elas. Milhares já foram livrados da destruição dessa forma. Agora, pais, não usem da autoridade para oprimir os vossos filhos, pois eles devem ser educados com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, para não cometer injustiças. Me responda, você tem conversado com seus filhos? Você tem dedicado tempo a eles? Você tem acompanhado o crescimento emocional e espiritual deles? Você tem procurado compreender as limitações, os sonhos e as decepções de seus filhos? Cuidado para não se tornar um estranho, um desconhecido dentro do seu próprio lar. Olha, pais, antes de estabelecer regras, estabeleça um bom relacionamento com seus filhos. Somente os pais que souberem estabelecer vínculos de amizade, de relacionamentos, é que serão ouvidos pelos seus filhos. Crie memórias nos seus filhos. O filho pródigo afastou-se da presença do pai, mas não das memórias da casa do pai. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Lucas 15:17. Veja bem, o filho pródigo se lembrou que na casa do pai havia coisas boas. Alguém disse: quem faz sempre o melhor tem mais esperança do que aqueles que nunca se preocupam em colocar excelência no que fazem. E só os que plantam a boa semente podem esperar uma boa colheita. Vamos para o ponto seguinte: a conduta requerida dos filhos. É dever dos filhos honrar e obedecer a seus pais. Nada justifica a rebeldia e a desobediência de um filho. Paulo explica que esta atitude é justa e se acha explicitamente requerida no 5º mandamento, onde está escrito: honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20, verso 12. A vontade de Deus é que os filhos tenham uma alta estima pela sabedoria e pela experiência de seus pais. Os filhos devem considerar que a sabedoria não se adquire na escola, mas sim num longo aprendizado da vida. A experiência de errar e acertar, meditar e avaliar, ganhar e perder, vai formando uma base para conduzir outros na vida. Quando os filhos apreciam seus pais, é fácil respeitá-los e honrá-los. O respeito brota de uma atitude interior de reconhecimento e de apreço pela função dos pais. Esse respeito se manifesta pelo trato cordial, amável, cuidadoso. Ao contrário, se o filho faltar com respeito, isto vai se manifestar através de gestos, palavras duras, prepotentes, altivez, desprezo. Isso é muito ruim e, infelizmente, é muito comum no mundo. Mas, ao se converter, o jovem terá que aprender como tratar seus pais. Será como que remar contra a correnteza deste mundo e não se deixar influenciar pelos exemplos negativos tão abundantes hoje em dia. Muitos pais, quando atingem uma idade avançada, muitas vezes são abandonados e considerados como algo pesado, sobretudo quando ficam enfermos e precisam de cuidados especiais. Muitas vezes são deixados de lado, ignorados, e muitos são levados aos asilos para que morram. Isso é fruto da rebelião e do menosprezo.
Honrar é um ato de amor, por exemplo, dizer aos pais o quanto eles são importantes, falar deles a outras pessoas, presenteá-los fora de datas especiais mesmo, passar tempo com eles e conversar sobre aqueles assuntos que eles gostam. Não importa o grau de escolaridade, nem a profissão, nem a condição econômica dos pais. Em qualquer circunstância, os filhos devem se sentir orgulhosos de seus pais e devem prestar-lhes a devida homenagem, tanto diante dos amigos como diante dos desconhecidos. Deus quer que os filhos tenham o respeito e a honra familiar como a base da própria vida. O filho que não aprende a obedecer às regras do lar, dificilmente vai obedecer às regras da escola, do trânsito e da sociedade. O mandamento com promessa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, aos Efésios 6:3. A desobediência juvenil pode significar o infortúnio e o encurtamento da vida física. A promessa de Deus neste texto depende decisivamente da obediência. Os filhos que desejam a prosperidade material e a vida longa já sabem como consegui-la. É só seguir no caminho da obediência. Os filhos obedientes não precisam ter medo do futuro. Deus os honrará. Deus os guiará de forma segura na hora de escolher a profissão certa, na hora de se submeter aos concursos, aos testes profissionais, na hora de prestar os vestibulares, etc. De alguma forma, Deus os guiará ao sucesso e à prosperidade. É isso que a palavra de Deus nos garante. Vamos para a conclusão desta lição. Os papéis funcionais devem ser cumpridos por cada membro da família. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve se submeter e respeitar a liderança do marido. O casal deve educar os filhos com sabedoria e amor. E os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Tudo isso é muito importante para colocar em ordem a família, mas ainda não é o suficiente. O que faz com que a família seja dinâmica, vital e espiritual é a presença de Cristo no lar. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Tal como expressa o salmista, sem a presença de Cristo no lar, todas as ações, aspirações e esperanças se frustram. Que todos os lares possam se abrir para a presença e habitação do Senhor. Creio que todos os servos do Senhor, todas as famílias cristãs, já aprenderam esta lição, já estão colocando em prática e já estão colhendo as bênçãos de uma vida consagrada a Deus, de um lar que o Senhor Jesus faz presente. Que Deus abençoe a cada um e que, se houver algum lar que, na nossa igreja, nas nossas igrejas, que esteja fora desse projeto, nós possamos convidá-los nesta lição, neste aprendizado, para eles voltarem-se integralmente para Deus, renderem-se ao Senhor. Marido, mulher, esposa, filhos, ambos, em comum acordo, possam convidar Jesus para habitar com eles. Amém? Chegou a hora da oração. Eu quero te convidar para nós orarmos, falarmos com Deus nesse instante. Onde você estiver, dá uma paradinha, se for possível, curve a cabeça, feche os olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós te adoramos, Pai, te louvando por Jesus Cristo. Diante, Senhor, do ensino da Tua Palavra, a respeito da família, do lar, estamos, Senhor, convencidos que o Senhor estabeleceu um plano muito glorioso, muito perfeito, para a nossa felicidade, para a geração de nossos filhos, para a educação de nossa família. Obrigado, Senhor, que nos ensina, que nos instrui. Espírito Santo de Deus, guia-nos para termos, Senhor, sabedoria em tudo que vamos fazer.
Unge nossas formas de trabalhar com os filhos, nossas palavras sejam ungidas para tocar no coração deles, nossos conselhos e orientações sejam eficazes para moldar a vida destas crianças, desses jovens. Abençoe a unidade do casal, relacionamento, Senhor, do teu filho e de tua filha, este casal maravilhoso que o Senhor escolheu para honrar o teu nome na terra. Guarda todos, Pai, em teu amor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, na certeza da Tua bênção, da Tua proteção e da Tua vitória. E Te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém.